Enquanto o Orçamento do Estado é discutido na especialidade, sou um alerta vindo da Presidente do Conselho das Finanças Públicas, preocupada com o aumento da despesa. Tiramos tema entre os vice-presidentes das bancadas de PS e PSD, Mariana Vieira da Silva e o Carneiro. Bem-vindo, o Carneiro. Mariana Vieira da Silva está ligeiramente atrasada, presa no trânsito. Não sei se uma estratégia para apontar o dedo ao seu correligionário de partido, Carlos Moedas, a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Comecemos pelos números e por este alerta de Nazaré da Costa Cabral. A Presidente do Conselho para as Finanças Públicas veio hoje manifestar preocupação com a evolução das contas públicas. Espera que este ano seja um ano excepcional e que não se torne regra um aumento de despesa desta ordem de grandeza, 10% em termos homólogos, porque as contas do Estado não aguentariam. Acrescenta que no próximo ano, e de acordo com a proposta do orçamento, o aumento da despesa prevista é de 6,6%, menor que em 2024, ainda assim acima da média dos últimos anos. O Carneiro, pergunto-lhe se à luz destes alertas corremos o risco de voltarmos a uma situação de desequilíbrio das contas públicas? Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite e obrigado por estarmos aqui num sítio diferente da cidade de Lisboa a fazer este programa. Nós devemos enquadrar essas declarações e aquilo que é a proposta do Orçamento de Estado. Como é sabido, nós temos aqui um curto espaço de tempo para executar o PRR, e o facto de termos que executar o PRR, que é benéfico para o país, implica que o país tenha que fazer uma despesa extraordinária, que se vão refletir no ano 2025 e 2026, e portanto por isso é que nós vemos um crescimento da despesa mais significativo do que aquilo que seria expectável. No entanto, se deduzirmos o efeito do PRR, aquilo que nós vemos é que a receita nominal cresce mais do que a despesa nominal. Portanto, diria assim, está tudo controlado, não há motivo para preocupação, tem que ver com a execução destes fundos extraordinários que nos são dados através do Plano de Recuperação e Resiliência, e logo que o plano seja executado, aquilo que nós vamos assistir é que a despesa volta a uma trajetória de normalidade e até de redução em percentagem do PIB ao longo das projeções dos próximos anos. Portanto, é uma consequência do PRR, sim, o Plano de Recuperação e Resiliência. Mariana Vieira da Silva, bem-vinda também. Estava aqui a dar conta, há pouco chegou ligeiramente atrasada, não sei se uma artimanha para responsabilizar Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa. Não foi. Mariana Vieira da Silva, falávamos sobre o alerta hoje da Presidente do Conselho das Finanças Públicas, ouvida no Parlamento, sobre o aumento da despesa, este ano 10%. O orçamento do Estado para este ano é da responsabilidade do Governo anterior, do Partido Socialista. O Carneiro explicava aqui que há aqui o efeito do PRR. É isso ou há uma tendência de aumento de despesa que possa eventualmente conduzir a um desequilíbrio das contas do Estado? Bom, muito boa tarde e peço desculpa por este ligeiro atraso. Eu julgo que é evidente que o PRR tem um efeito nestes orçamentos, desde 2023 até 2026, mas aquilo que nós temos assistido, e isso sim é motivo de preocupação, é quando olhamos para aquela que é a programação para os próximos anos, vemos o centro do aumento da despesa em 25 e depois um pouco em 26 e muito pouca margem para 27 e 28, quando, também por efeito, mas neste caso mais negativo, do PRR, perdemos um efeito de um apoio ao crescimento económico que o PRR dá. E dentro da despesa, e o Conselho de Finanças Públicas também tem alertado, um crescimento muito significativo da despesa que é permanente, da despesa designadamente com pessoal. Do ponto de vista do orçamento nos seus grandes números, aquilo que quero destacar é que acontece este orçamento exatamente aquilo que na campanha dissemos que aconteceria aos projetos orçamentais do PSD. É que eles não têm sustentação no sentido em que foram sempre baseados num crescimento económico que prometiam e que agora já não prometem, ou seja, num crescimento da receita que permitiria um crescimento da despesa que não vai ser possível. E, portanto, agora estamos perante a dura realidade e não a pílula dourada das promessas eleitorais e faremos a adaptação que temos que fazer. Deixe-me só fazer aqui um contraponto, porque há cerca de um mês o Conselho de Finanças Públicas validou o cenário macroeconómico do Governo e disse que as projeções são coerentes, digamos que, com as das restantes instituições que acompanham a economia do orçamento portuguesa. Sim, do programa da AD é que não. É que eu estava a olhar para o programa da AD não consegue tirar essa conclusão das declarações que têm sido feitas publicamente, mas se me permitir depois também... Não, eu não estou a fazer... O que eu estou a dizer é, o Partido Socialista, quando olhou para o programa da AD, apontou níveis de crescimento que seriam difíceis de cumprir. E nos documentos, quer no orçamento, quer
no documento entregue em Bruxelas, já não são desses números que estamos a falar. Está a comparar coisas que não pode comparar e tem que ser objetiva e rigorosa nos dados que usa. Estou a ser. O que não é objetivo e rigoroso. Quando eu puder contraditar, eu contradito. Com certeza, mas eu estava a falar quando eu cheguei e eu não interrompi. Certo. A minha questão é que estamos a preparar-nos para não cumprir um conjunto de promessas e expectativas, e isso já se vai notando, e assim seguiremos. Não, agora sim, o Carneiro. Sim, só para ser rigoroso, e há pouco fizeram uma pergunta e eu gostava de dar os dados. Portanto, a despesa crescerá em termos nominais 6,6%, e se nós tirarmos o efeito do PRR, ela cresce 3,7%, que é um crescimento inferior ao crescimento nominal do PIB, que são 4,8%. Portanto, não há preocupações com as contas públicas. Agora, é muito curioso que a Mariana, que aproveito para cumprimentar, e peço desculpa por não ter feito antes, a Mariana diz que o programa da AD não é execuível e que agora há uma suposto confronto com a realidade. Ora, não é verdade. Porque as projeções que nós temos no plano de médio prazo são projeções que não consideram uma série de reformas que só vão acontecer no futuro, e não consideram essas reformas porque resulta das próprias regras europeias sobre o cálculo dessas projeções para o futuro. E, portanto, eu acho que isto só ainda ninguém sabe quais são, e já perguntamos. Se vir o programa da AD, chegará facilmente à conclusão de quais são essas reformas. Agora, o que é curioso notar é que o programa do Partido Socialista, já que estamos a falar de números, o programa do Partido Socialista, o programa eleitoral do Partido Socialista, que tinha um cenário macroeconómico, previa um crescimento para o país, que estagnava o país, e, portanto, nenhuma reforma que o Partido Socialista ia fazer e que estava descrita nesse programa eleitoral colocava o país a crescer mais que aquilo que ele já estava a crescer, o que significa que era um cenário de absoluta estagnação com o Partido Socialista, longe da realidade. Também devo dizer que há números de projeções de crescimento económico superiores às próprias projeções no Orçamento de Estado, nomeadamente de outras entidades credíveis, como o Conselho de Finanças Públicas e outras, o que demonstram que nós devemos aguardar a evolução daquilo que vai acontecer ao longo do tempo. Estamos convictos que os nossos números são firmes e que as mudanças que estamos a introduzir no país são estruturais e colocarão o país numa rota de crescimento. Estamos sempre a falar de projeções, valem o que valem para todos os lados. Vamos falar agora... Enfim, temos muito que falar sobre a especialidade. Eu acho que não vamos ter tempo para falar do que vai acontecer em sede de especialidade, mas pegando, por exemplo, na questão do IRC, esta descida de um ponto percentual que também afeta as micro e pequenas empresas, é para manter? É para manter a posição do Partido Socialista? Bom, nós sobre o orçamento creio que já discutimos aquilo que havia a discutir, principalmente porque o Partido Socialista não anunciou apenas que postura teria na generalidade. Disse também o que é que faria na especialidade e, portanto, todos sabemos qual é a posição do Partido Socialista. Não se limitou a dizer votamos na generalidade e depois logo se vê, não. Assegurou a aprovação do orçamento e assegurou uma postura de responsabilidade relativamente às propostas, e verão que o Partido Socialista apresentará muito menos propostas do que é tradicional de qualquer partido, quer na oposição, quer no governo, tem feito. Em função deste prévio comportamento acordo. Não é um acordo, e esse é o ponto. Porque o Partido Socialista tinha introduzido duas linhas vermelhas, e o Governo e o PSD... Nós cumprimos. Não cumpriram. Cumprimos. Não cumpriram, porque nem no IRS jovem cumpriram, nem no IRC cumpriram. E, portanto, peço imensa desculpa, mas o Partido Socialista opôs-se a uma redução do IRC. Mariana Silva, diz que não foi um acordo. Então o que é que Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, anunciou ao país? Anunciou ao país que viabilizaria o orçamento porque esse era o interesse nacional, mas que não concordava com ele. Não tinha um acordo sobre o orçamento. E por isso é que não está neste momento a haver negociações sobre o detalhe da especialidade com o PSD, porque nós não estamos a falar de um acordo. E, portanto, o PSD sabe muito bem com quem conta no Parlamento para essas medidas. E sabe que não é com o PS. Seguirá o caminho que quiser seguir. Quanto ao orçamento, todos sabemos qual é a posição do PS face ao orçamento que foi apresentado. E, portanto, eu julgo que se há partida quem não se pode exigir mais responsabilidade do que aquela que temos tido,
na aprovação do Presidente da Assembleia da República, na resolução de vários problemas com que o PSD se confrontou e também neste Orçamento de Estado é o Partido Socialista. Agora, o Partido Socialista tem as suas posições, tem os seus compromissos eleitorais e tem a sua visão. Mas isso significa o quê? Que não vai viabilizar esta medida de descida de 1 ponto percentual? Eu não tenho nenhum anúncio para fazer que o Secretário-Geral não tenha já feito. Pois a nossa pergunta era passa ou não passa, era essa. Não sei, eu também não sei se passa ou não passa. Mas a questão mais importante não é se passa ou não, porque isso depende da configuração dos votos de todos os partidos. A grande questão... Mas agora não sei se o Carneiro me está a fazer uma entrevista, mas não foi para isso que eu vim. Estou a comentar as declarações e aquilo que está a dizer. Não, mas eu estou a dizer o mesmo que o Secretário-Geral já disse. O que é mais importante sabermos portanto, dentro da configuração dos votos, nós sabemos que há determinadas maiorias que podem viabilizar mais facilmente ou inviabilizar determinadas propostas. Aqui a questão não é essa, a questão é o que é que o Partido Socialista vai fazer relativamente à redução de 1 ponto percentual do IRC, porque isso não é claro. O Partido Socialista ainda não disse que vota contra. Eu ouvi o nosso colega, o deputado António Mendonça Mendes, do Partido Socialista, dizer que não viabilizam. Mas o que é que significa não viabilizar? Abstém-se ou votam contra? Com certeza que o Carneiro não espera que esta entrevista seja uma entrevista em que eu anuncio votos do Partido Socialista. Sim, mas eu não vou anunciar votos do Partido Socialista. A questão mais importante é essa, tendo em conta que a AD aproximou-se em 99% daquilo que eram as linhas vermelhas do Partido Socialista, isso não é verdade. Que tem que ver com a redução de 1 ponto percentual que vocês aceitavam, só queriam condicionar o futuro e o IRS chove. Mariana Ferreira da Silva, quando é que será revelada a posição do Partido Socialista relativamente a essa proposta concreta de descida de 1 ponto percentual? Apresentará amanhã as suas propostas, que é a data limite, as suas propostas orçamentais e no seu tempo dirá as situações. Não é a mim que me cabe anunciar isso, nem o faria aqui. Pois, eu compreendo. O Governo tem insistido na ideia... Deixe-me só dizer o seguinte, então continuamos a não ter uma certeza absoluta, uma clareza absoluta sobre a posição do Partido Socialista. E isso fica claro. O Governo tem insistido na ideia de que a margem para negociar o orçamento é estreita e não pode pôr em causa o objetivo de excedente de 0,3% do PIB. O Carneiro, a proposta de orçamento que está em discussão no Parlamento permite acomodar, por exemplo, a revisão da grelha salarial dos técnicos do INEM e a contratação de mais profissionais, o reforço das verbas destinadas ao Instituto Nacional de Emergência Médica? Olha, há uma coisa que eu lhe posso garantir que não permite acomodar qualquer margem orçamental. São as 1.297 propostas que o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PAN e a Iniciativa Liberal já entregaram no Parlamento. Portanto, estes partidos, e o prazo só termina amanhã, já entregaram 1.297 propostas sem qualquer preocupação com cálculos sobre se isso aumenta a despesa, se baixa a receita, uma indiferença total. Isto foi um elogio subliminar ao Partido Socialista? Não, é que nós não sabemos o que é que o Partido Socialista vai fazer. Amanhã tem a conferência de imprensa. Vai ser mais contido, já anunciou a Mariana Ferreira da Silva. Espero que sim e portanto, acredito que a responsabilidade orçamental que anunciaram até agora, que vão cumprir isso, não tenho nenhum motivo para duvidar disso. Agora, sobre a questão do INEM, isso é muito interessante, porque nós abrimos já um concurso para o preenchimento de 200 vagas dos técnicos e vamos abrir outro em janeiro para 200 e em 8 anos o Partido Socialista conseguiu abrir um concurso para 100 técnicos de emergência pré-hospitalar e nem sequer conseguiu preencher as vagas. Portanto, o compromisso que nós temos com a recuperação do INEM é total. A falta de... portanto, as vagas não preenchidas é por falta de procura, não é? Portanto... Não, a questão é que não houve a preocupação da parte do Partido Socialista de dotar o INEM das condições de atratividade para os técnicos de emergência pré-hospitalar e nós estamos a mudar isso, tanto é que já foi elogiado pelo sindicato, como sabem, que suspendeu a greve e, portanto, o Partido Socialista em 8 anos de governo foi incapaz de conseguir... Deixa-me só ouvir então Mariana Ferreira da Silva, porque estamos mesmo no final do nosso tempo. Bom, o orçamento para pessoal do INEM teve um crescimento até maior do que toda a função pública. Orçamento não é execução. Para pessoal, como sabe, orçamento não é execução. Como sabe, o orçamento para pessoal executa-se sempre, praticamente todo, e no INEM também. E o crescimento da despesa com pessoal é enorme. É de cerca de 80% desde 2015 que vocês tiraram até 120 milhões do INEM. Isso é que é verdade. Não é verdade. É verdade. Desculpe, eu gostava de saber se em plena pandemia o PSD é contra que se tenha utilizado todos os recursos dos serviços do Ministério da Saúde para comprar máscaras, para comprar equipamentos de proteção. Não, responde-me só. O que é caricato? Porque essa é que foi a utilização. Em 2020, o Orçamento de Estado de 2020, que teve uma revisão orçamental, como sabe, mais ou menos em meados de maio, junho, não foi executado na totalidade e onde vocês preferiram ir tirar dinheiro foi à emergência médica, equipamentos de proteção. Pois, mas há outras despesas do Estado, noutras áreas setoriais que não foram executadas na plenitude e vocês penalizaram
penalizaram a emergência Ninguém médica. penalizou. Isso é que é Se há entidades censurável. que Isso é que é beneficiaram censurável. dessa utilização dos recursos do Ministério da Saúde para a proteção e a compra de equipamentos de proteção, Mariana, foi precisamente quem estava na rua e precisamente o INEM. Despesa de outras áreas do governo, mas tiraram a emergência médica. Não. O Ministério da Saúde geriu os recursos na sua globalidade, utilizando todos os seus serviços para fazer aquilo que todo o país agradeceu: comprar testes, comprar máscaras, Sabe comprar onde é que equipamentos vem de proteção. este dinheiro que foi retirado É ao disso INEM? que estou a falar. Este dinheiro que foi retirado ao INEM resulta dos seguros que todos nós pagamos da casa, E do foi automóvel, utilizado etc., em saúde. que é Foi afeto apenas ao INEM, Carneiro, eu e peço vocês desculpa. tiraram Não, essas ninguém tirou. essas Foi verbas ao INEM, utilizado, 120 foi milhões de euros. utilizado Por isso na é que o maior INEM não emergência teve- médica Pois. que o E país outras áreas do conheceu. governo não executaram Pandemia. os orçamentos que tinham essas Mas verbas disponíveis e vocês e, portanto, Fica clara a acusação, fica clara também a justificação A de maior Mariana emergência da médica que já Silva. tivemos. Mariana Não há Ferreira outra. Silva. Não há outra. Obrigado e que Nenhum pena. desconforto, nenhum percebo. desconforto. Total Muito convicção desconforto. mesmo. Obrigado e que pena. Desconforto tenho eu por não termos mais tempo para continuarmos Nós este agradecemos. debate, Obrigado. porque seguramente haveria muito mais questões Muito a obrigada. esclarecer sobre as responsabilidades do anterior governo e as opções que foram assumidas, e essa é uma crítica feita pelo atual governo. Obrigado, Mariana Ferreira da Silva e o Carneiro, pela vossa Obrigada. presença neste Tira Teimas.